Fala, meu povo, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos, né? Tô aqui gravando finalmente, depois de um tempo bom. Falta de vergonha, né? Eu até falo muito sobre isso e acaba que eu mesmo acabo caindo na armadilha, né? Que é aquela armadilha de não fazer, de ir deixando, procrastinando e tudo mais. E acaba perdendo a oportunidade de ter continuidade, de ter sequência e tudo mais, né? Isso atrapalha bastante. Antigamente era aquela questão de não tenho microfone, não tenho, né? Não tenho equipamento suficiente e tudo mais. Agora não tem mais isso, né? Não tem câmeras, né? Câmera aqui, câmera ali, tem a luz boa, ó, a luz bonita, aquela colmeia bonita. Uma outra luz aqui, ó, que é pra dar uma corzinha ali no fundo. Uma lente F2, porra, uma lente vintage F2, uma Helios 442. Então assim, né? Não tem desculpa, né? Não tem mais desculpa. Eu preciso estar fazendo, né? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos aí ao Filme Sports. Que a gente fala sobre conteúdo, produção esportiva, né? E daí eu vou falar um pouquinho sobre velocidade, tá? A gente tá num processo de produção de alguns conteúdos. Não fala a gente, sou eu, né? Mas assim, eu tô num processo de criação de alguns conteúdos. Deixa eu tirar essa câmera aqui. Que a gente tá produzindo conteúdos com a Fuji XH2S. Esqueci o nome da câmera da pessoa. E a Fuji, ela tem algumas características muito bacanas, foi o que me trouxe a adquiri-la, né? Que é a questão do 4K 120, 4K 120, o 6,2K até 30 FPS e tudo mais, né? É uma câmera muito versátil, ela faz 40 fotos por segundo, né? Então, assim, ela é feita justamente para velocidade, para esporte e tudo mais. E esse canal que fala de esportes e uma área que eu gosto muito, que eu produzo conteúdo muito e uma área que eu amo bastante, né? Não à toa trabalho mais de 10 anos dentro dessa área. Então coloquei aqui para gravar, coloquei aqui o programa de gravação aqui, botei a câmera lá, falei, cara, eu preciso falar de algumas coisas e de umas coisas que estão rolando. Do meu trabalho e tudo mais, e também sobre essa questão de gostar de trabalhar com esporte, né? E principalmente falar de velocidade, né? Trabalhar com velocidade é uma coisa muito peculiar, tá, gente? Eu vou colocar algumas imagens aqui de um vídeo que eu fiz focado em... Foi um vídeo de tênis, né? Uma produção de tênis, estava tendo uma final no campeonato de tênis. Eu nem editei, tá? Eu peguei o vídeo lá do jeito que tava lá e só coloquei, corrigi, né? Fiz a correção de cor rápido e trouxe para vocês pra cá alguns takes desses conteúdos que eu produzi nessa final. Então tá até uns cortes, nem cortei direito lá, só peguei e trouxe pra cá. Por que eu trouxe isso? Pra gente falar um pouco sobre velocidade, né? E o tênis é um esporte bem complicadinho, tá? É um esporte bem complicadinho, bem difícil, ainda mais no período que era, né? Ali tava o primeiro jogo ok, uma luz ok, e o segundo jogo foi mais complicadinho, mais escuro, uma iluminação bem ruim. Então, para quem trabalha com esporte, tem essas vertentes, né? Essas dificuldades com trabalhar com iluminação. E normalmente é de praxe trabalhar ali com velocidade muito alta, né? 1640 para cima, né? Às vezes você vai fazer um take ou outro com velocidade aquela considerada padrão que é o dobro, né? O dobro FPS e tudo mais, para ter aquela coisa do slow. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui na sequência o vídeo que eu fiz na vertical, tá? Desse conteúdo. E para vocês verem que tem algumas cenas que estão em slow, outras cenas que estão na velocidade padrão, né? 2 vezes. Outros que tá
numa velocidade maior e tudo mais, outros com velocidade muito mais baixa, né? E daí eu vou trazer para vocês aqui pra gente falar um pouco mais sobre isso, beleza? Vamos rolar. Vamos lá, né? Vou colocar aqui novamente pra gente... Cadê o vídeo aqui? Tirar o áudio dele. Tirar o áudio dele pra gente falando um pouco em cima, né? Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pro computador pra gente ter o retorno. Aí a gente vai ter uma variação, tá? Ó, o slow. Aí já é uma velocidade mais baixa. E o que acontece? Quanto mais a velocidade está alta, né? Aí eu coloquei uma 8mm para vocês verem tanto que está angulado, né? Algumas imagens eu fiz em 6,2K, outras imagens eu fiz em 4K, 120. Então, assim, o objetivo justamente é para trazer esse conteúdo aqui para falar um pouco sobre as possibilidades, né? O que acontece? É um esporte complicado de fazer, porque é muito veloz. A bola bate e volta numa velocidade gigantesca, né? Ela bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, assim, a pessoa não ficar ligeiro, ela acaba perdendo um pouco a questão do enquadramento e tudo mais. E também, assim, o ideal dos mundos, né, é que a gente faça esses conteúdos ensaiadinho, né? Mas nem sempre ensaiadinho de que forma? Só pega lá, você pega o atleta, vai lá, ó, arremessa, vai. E não, eu fiz esse conteúdo valendo, né? Tava rolando o jogo lá, eu fui catando, o famoso catando takes, né? Cobrindo tudo que tinha lá, fui observando, pegando alguns ângulos diferentes, mas vocês podem ver que a maioria dos ângulos está ali na lateral, de uma lateral do campo, né? E daí tem essa dificuldade, né? Só pra pegar na lateral. Por quê? Por que eu coloco na lateral? Porque que a gente corre muito risco da bola, cara. Da bola pegar na gente lá, bater na câmera e tudo mais. Então é uma situação bem complicadinha, tá? Por isso que é difícil fazer esse esporte. Tanto que você for, pra quem não é do famoso métier, né? Pra quem não conhece muito o tênis, o tênis, ele... Quando você vê as partidas, atrás tem câmeras, só que eles ficam bem escondidos. Tem uma parede, tem um espaço pequeno só para o encaixe da lente. São câmeras, são filmadoras, né, grandes, mais ou menos um espaço ali de mais ou menos uns sei lá, uns 40 centímetros, mais ou menos. Só para pegar de forma geral, assim, para eles poderem pegar a parte de trás. E ainda corre o risco da bola bater lá, né? Tanto que a bola é muito veloz, a bola pode chegar, sei lá, 250 km por hora. E uma bola dessa aí estraga equipamento fácil, né? Tanto que os fotógrafos, eles ficam, a grande maioria das partes, na lateral. E vão acompanhando, né? Do lado pro outro, do lado pro outro. Então é um esporte bem complicadinho, né? Então, assim, na hora de setar a câmera, o que acontece? O que eu usei lá, né? Eu usei essa lente aqui, ó, na verdade. Eu usei essa lente aqui, que é uma 1770 da Tahun, porque eu precisava ter essa flexibilidade de chegar para frente, para trás e tudo mais. Eu usei a XH2S, como eu falei, né? A XH2S. E usei também, não tá aqui, né? Mas assim, eu usei
a 8mm, né? Só pra fazer uma coisinha ou outra pra achar interessante. Que eu achasse interessante, só que fica muito aberto. Como eu falei, a gente não consegue chegar muito próximo, né? Quando é jogo valendo assim e tudo mais, a gente não consegue chegar muito próximo próximo do atleta. Então isso atrapalha um pouquinho, né? Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz um conteúdo de natação. O pessoal não me deu acesso mais próximo, então eu tive que ficar um pouquinho longe. Então a natação tem aquela questão da distância também, né? Então o ideal é você usar lentes zoom, né, dentro do esporte, de 70, 200mm, para você ter essa versatilidade, né? Tudo mais. Então assim, para você que vai fazer esse esporte, muito cuidado para não ficar atrás, tá? É muito perigoso, para a bola não te acertar, para a bola não acertar seu equipamento e tudo mais. Então faz muito parte dentro desse processo. E observar sempre isso, né? Observar essa questão de velocidade e tudo mais. É um princípio muito importante. Então na hora de setar, eu tô numa fase que por exemplo, eu tô na fase, antigamente eu tava só filmando em 120, né? Então assim, aí hoje em dia eu tô filmando em 24, em 30, em 60, em 120, vários frames, vários FPS por segundo no mesmo vídeo, tá? Normalmente eu finalizo em 24 FPS, mas eu tenho essa capacidade de poder produzir, não terminar em 24, né? Mas eu vou atrás de produzir de acordo com, sei lá, para ter variedade, para ter essa beleza. Mas muitas das vezes, por exemplo, no esporte mesmo, no futebol, nos últimos jogos eu tava metendo 24 FPS por segundo. Justamente para dar aquele blow. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui no finalzinho, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui também é demais, tá? Eu coloquei aqui, ó, 1/18, se não me engano. Justamente pra ter esse blur, né? Tá vendo? Esse blur aí de velocidade. E tava à noite e tudo mais, então... normalmente a gente faz isso com filtro ND, né? Que é o ideal fazer isso. Então, assim, de todas as maneiras, as possibilidades, a gente tem essas vertentes a gente poder produzir, né? Então, o esporte tem isso. Aí, ó, para vocês verem, tem a questão da angulação. Quando a bola pinga, você não sabe que altura que ela vem, né? Ela pode vir baixa, ela pode vir no meio do corpo, ela pode vir alta. Então, assim, normalmente você tá olhando pro atleta, não tá olhando onde a bola tá quicando e vindo, né? Principalmente quando você tá focado no atleta. Então, ó, eu tô com a câmera na mão, tá? Câmera na mão. Dificilmente eu ia fazer alguma coisa com o gimbal dentro dessa realidade aí de estar correndo e fazendo e tudo mais o tempo inteiro disponível para estar produzindo. Então, passa muito por isso, né? Esses pontos que são muito importantes. Então, na hora de fazer tênis, muita atenção por conta disso, tá? Observe sempre a questão do enquadramento. Se for preciso, abra um pouquinho mais, tá? Deixa um pouquinho mais aberto, depois faz um crop. Velocidade, grande maioria das vezes tem que estar muito alta mesmo. No futebol eu trabalho com 640 para cima, porque até pro roll shutter da câmera, né, para não ficar aquela coisa gelatinosa e tudo mais. Então tem que sempre observar essas questões, né? E no tênis, cara, é essa a realidade. Outros esportes ali, quando eu fiz natação e tudo mais, deu pra, né, ter uma variedade um pouquinho mais tranquila, né? Mas no tênis, cara, tive que usar uma velocidade um pouquinho mais alta, justamente para ter esse controle de ter, sei lá, de ter nitidez, de pegar a bola, né? Porque a bola bate e volta com uma velocidade assim absurda. Então, assim, isso atrapalha demais. Tanto que eu fui ver algumas fotos que eu fiz, fotografando em 40 fotos por segundo. Tem hora que não dá pra pegar a bola. Então, assim, tem muitas essas questões, são muitas essas vertentes, né? Então é isso, eu quis trazer mais essa experiência que eu tive em relação a tá filmando um jogo de tênis. Foi a minha primeira vez filmando um jogo de tênis.
observei algumas coisas, né? Assisto muito tênis, então assim, já saí de lá com meio que já cheguei lá com a cabeça mais ou menos do que queria e tudo mais. Só que é outra realidade. Lá é várias câmeras e tem-se um controle um pouquinho bem maior, né? Um pouquinho não, bem maior. E ali sozinho ali, com a variação de luz, ali no saibro, né? Um pouco de poeira e tudo mais. Tem a questão dessa velocidade, do perigo da bola, do atleta vir na sua direção e tudo mais. Então isso atrapalha bastante, né? Mas foi uma experiência bem bacana e isso facilita. E foi bacana que, assim, as próximas atividades que eu for fazer eu já vou observar e ter mais cuidado com alguns pontos muito importantes, que é a questão do tênis, né? Eu tô fazendo esses experimentos, tô correndo atrás para conseguir fazer uma quantidade de esportes gigantescos. Já fiz vôlei, já fiz basquete, já fiz tênis agora, já fiz corrida, que é dificílimo. Que mais? Acho que foi vôlei, basquete, futebol, tênis, velocidade, né? Corrida de carro. Acho que foram esses. Aí agora a natação, né? Natação, não sei se eu falei, natação. Agora eu pretendo fazer luta. Também tem alguns aspectos um pouco diferentes. E quero fazer as duas formas, tá, gente? Quero fazer as formas tanto paradinho, gravando, ó, com movimentos sincronizados e tudo mais, quanto valendo, né? Fazendo ao vivo, que no ao vivo que a gente vê qual que é o rolê, né? Se a gente consegue captar imagens bacanas ou não, né? Porque às vezes acontece muita coisa ao mesmo tempo e a gente não consegue captar. Então é isso, mais um bate-papo, espero que vocês gostem. Tô aqui pra trazer pra vocês essa experiência que eu tô tendo aí com esportes e tudo mais. E se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, querem que eu vá atrás de outro esporte, vou atrás de skate, que é um negócio que eu gosto bastante, que eu acho bem bacana. Esportes radicais em geral e tudo mais. Beleza, meu povo? Valeu, grande abraço pra todo mundo. Segue a gente lá no Instagram, @filmmakersports, e dá uma moralzinha aqui pra gente pra eu estar continuando a produzir. Às vezes quando você dá uma moralzinha aqui, facilita e dá mais vontade, tá? Mas eu tenho que criar vergonha e gravar mais. Beijo pra vocês, beijo pra todo mundo, beijo pra Fujifilm, que é minha parceira, que tá junto comigo, e valeu, tamo junto. E a câmera que eu tô gravando aqui é uma X-T3 também, da Fuji, tá? É minha primeira parceira da Fujifilm foi a X-T3, onde a chavinha virou. E agora eu tô com a XH2S, que é incrível também. Beleza? Fuji, tamo junto, tá? Precisar de alguém aí pra produzir conteúdo esportivo, pra ser, né, representante da marca, e me liga. Tá, 35mm, lindinho, 2.8. 2.8 não, né? 2.0. Gosto demais também. Um look incrível. Falei que tá mais baixinho aqui pra Fujifilm não tá. Lembrando que a Fujifilm tem lançamento dia 12, né? Não sei o que é. Cara, lançou a GXF lá sem RF. Linda câmera, né? Lançou a M5, né? Lançou a Half. E uma câmera mais para rede social e tudo mais. Interessante. Então é isso, beijo. Tô enrolando aqui, mas valeu. Grande abraço, vamos que vamos. Segue a gente lá.